Eu decidi gravar vídeos para o YouTube e isso foi sair da minha zona de conforto. Eu não sei você aí, o que é para você sair da sua zona de conforto? Há momentos na nossa vida em que tudo parece estagnado, em que a gente sente que precisa melhorar, a gente sabe que a gente tem um potencial em uma determinada área ou um potencial para fazer algo, mas tem outra coisa em nós, alguma fragilidade, alguma vulnerabilidade que precisa ser trabalhada. E muitas vezes a gente tem medo de tocar ali, a gente se sente incapaz, e gravar vídeos para o YouTube foi justamente isso, enfrentar a minha vulnerabilidade, enfrentar aqui as câmeras, falar com vocês, falar às vezes o que eu penso, e isso me trouxe muito crescimento, isso me trouxe muito aprendizado. Já tem praticamente 1 ano que eu tô aqui no YouTube, não cresci do jeito que gostaria de ter crescido, obviamente, vocês podem ver os números aí, mas o que eu ganhei nesse tempo todo de YouTube, né, nesse 1 ano, que ainda é pouco tempo, gente, foi um crescimento absurdo. E não é sobre o YouTube, é sobre sair da zona de conforto. Isso que eu quero falar com vocês hoje. Talvez você esteja aí do outro lado e sabe que tem potencial para alcançar muitas coisas. Você sabe que você pode alcançar, mas aquilo que te limita está te impedindo de alcançar um novo patamar, uma nova história. Eu gosto sempre de refletir sobre onde eu estava, onde eu estou e onde eu quero chegar. Eu gosto de fazer isso. Isso me ajuda a me perceber sempre, fazer ajustes e mudar a rota quando necessário. E eu comecei a anotar aqui. E uma das primeiras coisas que eu anotei é que eu aprendi a me esforçar mais. Eu já mencionei diversas vezes aqui no canal sobre essa dificuldade minha de me esforçar. Às vezes eu olhava para uma situação e eu simplesmente confortava, aquilo ali não deve ser para mim, que talvez eu não sou boa para fazer aquilo, eu não fui chamada para fazer aquilo. E dentro aqui, gravando os vídeos para o YouTube, produzindo conteúdo, tudo isso me fez perceber que é necessário o esforço, é necessário eu fazer a minha parte, que nem tudo é questão de talento, que a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E a segunda coisa, eu aprendi a me esforçar menos e a confiar mais em Deus. Parece contraditório, né? Mas espera aí. Nem tudo também é o nosso esforço, a gente faz a nossa parte, a gente não precisa esperar que as coisas caiam de mão beijada, que tudo aconteça, que simplesmente a gente faz uma oração, opa, e um milagre aconteceu e eu já mudei de vida, enfim. Quer um exemplo disso? Eu sempre orava pedindo a Deus para ter constância em vários hábitos na minha vida. E com o passar do tempo, não era questão de oração, era questão de ação, dependia de mim. Tinha coisas que procediam do meu coração, mas outras dependiam totalmente da minha ação, de dar um passo. Agora, outras coisas não dependem de mim, depende totalmente de Deus. E nessa jornada, nessa caminhada, eu fui aprendendo muita coisa sobre depender mais ainda de Deus, de entregar tudo para Ele. Então, aqui não é sobre o YouTube, é sobre a jornada, o caminho. Quando a gente decide sair da nossa zona de conforto, a gente começa a se perceber mais, a gente começa a evoluir. Terceiro ponto, crescer em silêncio. Isso foi algo que eu aprendi muito e não é só de 1 ano para cá, isso tem vários anos que isso tem feito parte de mim. Algumas coisas são para ser compartilhadas, outras não. Outras é para ficar no secreto entre você e Deus. A sua jornada, nem todo mundo precisa saber. Vai haver momentos na sua vida em que nem para sua melhor amiga você vai contar tudo. Ou até mesmo perguntar, amiga, o que eu faço agora? Há momentos que você precisa silenciar tudo e ficar em silêncio e se perceber e ouvir o que você realmente quer e o que Deus quer para sua vida. E isso, quando a gente decide sair da zona de conforto, esse silêncio, ele é necessário, porque aí fora existem várias opiniões, pessoas pensam diferentes, pessoas carregam consigo frustrações, vontades, e muitas das vezes, quando a gente pede uma opinião, a pessoa ela vai trazer pra gente aquilo que ela acredita que vai ser bom para ela, de acordo com a realidade dela, com as frustrações dela, com as vivências dela. Então nem sempre a gente precisa ouvir demais o outro, às vezes a gente precisa realmente ficar em silêncio para que a gente cresça. E crescer dói,
crescer dói bastante, porque mexe. Quando a gente decide sair da zona de conforto, na verdade eu acredito que das duas pontas, quando a gente decide e quando a vida realmente nos tira da zona de conforto, dói bastante. Então esse crescer em silêncio é muito necessário. E isso vem o próximo tópico, não depender da aprovação das pessoas, porque quando a gente entende que a gente deve seguir um caminho, que a gente escolheu aquele caminho para seguir, opa, peraí, agora eu não vou agir conforme o que os outros pensam, o que os outros acham que é bom, mas eu vou agir conforme a aprovação de Deus, conforme aquilo que eu acredito. Então isso é muito importante, e quando a gente começa a caminhar, mudanças vão acontecendo, e isso a gente começa a depender menos do que as pessoas acreditam. A gente não busca aprovação, a gente não busca validação, mas a gente busca viver. Então não é sobre views, não é sobre número de inscritos, por exemplo, mas é sobre viver uma vida que muitas das vezes você está crescendo ali no silêncio, sem muito barulho. Às vezes você vai estar evoluindo ali, você mesma não vai estar vendo a mudança em você, mas tenha certeza que algo está acontecendo. De repente, entre aspas, você vai ver a mudança. Você vai falar, opa, peraí, uau, o tanto que eu cresci. E isso é fantástico. Em consequência, não dependa da motivação. Eu já falei sobre isso aqui no canal. A gente sabe que precisa fazer uma atividade física porque é bom para o nosso corpo, é bom para a nossa saúde. Então, se a gente esperar, a gente está motivada, às vezes a gente nunca vai. Principalmente a mulher quando está de TPM. A gente nunca vai querer fazer um monte de coisa, aquela oscilação de humor. Então, a gente não pode depender da motivação para fazer as coisas. Quando a motivação vier, aproveita aquilo ali, aquele entusiasmo no momento e faça. Mas quando ela não vier também, faça. Então é importante a gente não depender da motivação. E às vezes, até trazendo aqui nesse contexto meu do YouTube, quantas vezes eu já publiquei vídeos aqui, tem inúmeros vídeos aqui no canal, quantas vezes eu publiquei e o vídeo não performou bem, o vídeo não teve comentários, não teve interação, isso aconteceu várias vezes. E se eu dependesse da motivação, da aprovação, eu não estaria continuando. Então a gente não pode depender desses fatores externos. E nem internos também. Outro ponto, olhar para frente, olhe para frente. Quantas vezes a gente começa alguma coisa e a gente sabe que aquilo ali, ó, a gente está entusiasmado, que a gente vai fazer aquilo, mas de repente a gente começa a olhar para trás de como nós éramos, das nossas fragilidades, e por mais que nesse processo, nesse caminho, a gente tenha visto mudanças, às vezes a gente para e começa a olhar lá para trás. Já aconteceu isso comigo várias vezes, mas eu tenho tido uma nova mudança com relação a isso. Todas as vezes que eu começo a pensar em algo lá de trás, em algum comportamento que antes era um padrão que eu tinha e que hoje eu já não tenho mais, eu estou proibida de olhar para trás. Eu não admito pensar nas coisas que se passaram, a não ser que eu pense para agradecer, opa, olha como que eu cresci, como que eu evoluí, mas aquilo que eu vivi lá atrás, a forma como eu vivia, que eu tinha às vezes algum pensamento engessado sobre mim, eu decidi não pensar, eu estou olhando para frente, eu estou indo em direção àquilo que precisa ser feito, eu estou focada no meu caminho. Ter convicção do que eu preciso fazer. Isso é maravilhoso. E às vezes é difícil porque a gente esquece. No meio do caminho a gente perde o foco, a gente muda o olhar porque vem as adversidades, vem as nossas vulnerabilidades gritando, a nossa fraqueza, mas a gente precisa permanecer. Quando a gente tem clareza do caminho que a gente quer seguir, daquilo que a gente quer, da nossa identidade, por mais que venha várias coisas para nos fazer tropeçar, a gente mantém firme. Então, por isso, o último tópico que eu anotei aqui, desistir não é uma opção. Então, quando nós temos clareza daquilo que a gente foi chamado para fazer, a gente caminha em direção, e desistir não é uma opção. Então, sair da zona de conforto nos possibilita crescer muito, evoluir muito, e isso vai doer, e você não vai ver resultados imediatos, você não vai ver a mudança de uma vez só, mas a mudança ela vai acontecer, ela pode acontecer 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, mas aproveite este momento para que você cresça, para que você evolua. A vida, Deus, nos dá sinais
para que a gente mude. A gente não foi feito para ficar estagnado, mas a gente foi feito para evoluir, para crescer. E crescer, como eu disse aqui várias vezes, vai doer. Então, decida hoje mesmo a enfrentar as suas vulnerabilidades, a enfrentar os seus medos, a enfrentar aquilo que te limita. Esse limite que você está colocando na sua vida, está na hora de romper esse limite. Tira isso, porque quando a gente tira esse limite, sai da nossa zona de conforto, daquilo que é confortável pra gente, a gente cresce absurdamente. Então escolha, decida hoje sair da zona de conforto. E eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!